A Câmara Municipal de Campo Grande preparou um programa para você com informações sobre as campanhas de conscientização, principalmente na área da saúde e de outros temas da sociedade. No Papo em Dia de hoje, iremos falar sobre uma doença rara, que é a fibrose cística. E eu recebo aqui no estúdio a presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística, Neucila Silva Marcelink, e a diretora da instituição, Neia da Silva. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui em trazer essas informações para a população. E nós que agradecemos a grande oportunidade. Neia, fala pra gente, o que é a fibrose cística, para quem está aí do outro lado poder entender melhor. A fibrose cística é uma doença genética, rara, que não tem cura, mas tem tratamento. Ela é diagnosticada através do teste do pezinho, né? E para uma criança nascer 100% fibrocística, ela tem que pegar um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe, para assim acontecer a criança nascer com fibrose cística. E quais são os sintomas, que a gente pode perceber nessa criança logo no nascimento? Hoje, como é diagnosticada através do teste do pezinho, já sai na triagem neonatal o diagnóstico da fibrose cística. Mas anteriormente, quando não tinha esse diagnóstico precoce, existiam vários sintomas, como pneumonia de repetição, problemas digestivos, como diarreia, falta de ganhar peso e estatura, o suor muito salgado, além do normal, até aqueles cristais de sais que apareciam logo ao bebê ao nascer, pólipos nasais, problemas de digestão e são vários outros sintomas que se encaixam, como se fosse um quebra-cabeça para diagnosticar a fibrose cística. Por isso a importância até desse teste do pezinho, para que os pais possam sempre estar fazendo esse teste do pezinho. Que inclusive fazia o teste do pezinho e aí depois fazia um outro teste para confirmar. É assim que funciona, Sim, né, Neia? é assim, faz o teste do pezinho, se der um positivo, para ter certeza absoluta, faz o teste do suor, para verificar se realmente esse suor é acima dos 60 milímetros, e depois faz o teste genético para saber que tipo de mutação é, porque dependendo da mutação, o tratamento é diferenciado para cada paciente. E aí, temos o positivo, como que é dado esse tratamento para essa pessoa que tem a fibrose cística? Aqui no nosso estado, graças a Deus, existe um centro de referência para tratamento de fibrose cística com uma equipe multidisciplinar composta com vários profissionais. A partir do momento que essa criança é diagnosticada com fibrose cística, ela é encaminhada para o centro de referência, que fica no IPED-APAI, onde ele começa o tratamento com toda a medicação. Tanto as medicações de alto custo, que é fornecida pela Casa da Saúde, tanto quanto os medicamentos complementares, que é fornecido pela própria PAI. É um pacto, de uma união conjunta, tripartite, onde o Estado, onde a União, Estado e municípios se juntaram para poder fazer o tratamento para cada paciente. Inclusive, como que surgiu essa associação na luta, para esse atendimento para essas pessoas que têm a fibrose cística? Conta pra gente um pouquinho, Em Cila. consequência desses diagnósticos ser muito frequentes no meu neto, e um dia assistindo um programa de televisão, onde havia reuniões de médicos falando sobre doenças raras. E dessas quais eles identificaram os sintomas todos exatamente que estava acontecendo com o meu neto. Uma única coisa que eu não tinha percebido era com relação ao suor, que era muito salgado. Aí eu provei a testa dele para poder sentir quando eu realmente deu um choque, na gente e tudo. E eu avisei a minha filha dizendo que ele provavelmente tinha fibrose cística, porque era constantemente ser hospitalizado. Tomava o soro, melhorava, vinha para casa.
4, 5 dias, novamente, voltava às crises de muitas dores abdominais, não engordava, quer dizer, e cada vez ficando mais magro, ficando desidratado. Aí foi quando uma médica, a pneumo, informou que realmente nos indicou a um outro médico, especialista nesta patologia. E ele realmente, pelo diagnóstico clínico, ele percebeu que poderia ser. Mandou fazer o teste do suor e, na época, era ainda feito assim meio tanto rústico, né? E depois foi encaminhado para São Paulo e foi diagnosticado positivo. Não havia tratamento em Mato Grosso do Sul. Os que tinham esses sintomas na época eram encaminhados para outro estado, um tratamento fora de domicílio. Aí, quando nós tomamos ciência de fato o que estava, aí que teve que largar tudo para voltar foi para outro estado para ir ser inclusa no tratamento, no programa do governo, para receber a medicação. Porque uma família, mesmo em condição financeira boa, sozinha fica difícil custear esta medicação. Como que é o dia a dia, para a gente poder entender? Vocês estão falando que o custo é muito alto, mas o que é feito, a vivência desse dia a dia desse paciente com fibrose cística? O portador, ele está em constância tomando a enzima pancreática. Toda vez que ele for se alimentar de alguma coisa, tem que tomar uma enzima, uma ou duas, dependendo da prescrição médica, né? Tem de 10 e tem de 25 unidades. No caso do meu neto, é 25 unidades. Então, café da manhã, enzima. For lanchar, enzima. Almoçar, enzima. Lanche, enzima. Janta, enzima. Quer dizer, é constantemente durante tudo que ele for se alimentar. Por que enzima? A enzima é que vai dar a digestão, vai fazer a digestão melhor nele. Porque o pâncreas, ele está deficiente na enzima natural do corpo. Porque a necessidade de uma equipe multidisciplinar para justamente controlar todos os demais órgãos, inclusive o pneumo, o gastro, a fisioterapia, enfim, todos esses profissionais vão avaliar para poder mensurar a quantidade da medicação para um tratamento em si. Embora não tendo cura, mas esse tratamento, quanto mais precoce for, mais qualidade de vida o portador tem. Importante também a gente falar, né, da capacitação desses profissionais no atendimento desses pacientes, né, para que possa, de fato, fazer o acompanhamento, fazer esse diagnóstico precoce. É importante também isso, né, Néia? Sim, com certeza. Todo ano existe um simpósio dos médicos, onde eles vão fazer uma capacitação a nível de habilitação e conhecer as novas tecnologias a nível mundial. Um grande ganho foi a presença, a participação das associações dentro desse simpósio. Por quê? A associação, mal queira, mal não, ela tem um contato direto com o paciente, né? E a adesão ao tratamento é muito importante. Muitas das vezes o médico ele tem uma relação médico-paciente, mas depois que passa as medicações para a família, principalmente a família de primeira viagem que não tem um entendimento, é importante o grupo de mães estarem unidos. E a associação participando desse simpósio e tendo um contato direto com os médicos, fica mais fácil para a gente poder trabalhar em cima dessa adesão ao tratamento. Então, é muito importante essa capacitação, essa habilitação para esses profissionais, não só eles, mas também para quem está à frente dessa luta sem fim, né? Inclusive, a associação oferece esse suporte para as famílias, né? E como que faz para aquela pessoa que queira ter acesso ao tratamento? Vocês falaram que é a PAI
que é o centro de referência aqui na nossa cidade. Como que ela faz? Ela chega com laudo? Como que funciona esse caminho? Primeiro começa através do teste do pezinho. Foi diagnosticado, né, com fibrose cística. Aí o que acontece? Aí é encaminhado para a equipe multidisciplinar, que fica na APAE. Depois todos os médicos vão avaliar o nível e grau da doença e vai prescrever a quantidade X para cada paciente. E aí, nessas alturas, já entrou no programa do governo. Estando nesse programa, vai receber a medicação, suplementos, vitamínicos, enfim, vai receber inclusive a fisioterapia, né? Vai receber, aí a família fica responsável de fazer aquela criança tomar essa medicação na data, no momento, e ficar também fiscalizando as manifestações. Porque os médicos, os profissionais, eles fazem essa parte de orientar, mas a família tem essa responsabilidade de se conscientizar. Infelizmente, ainda tem uns que ainda ficam duvidando daquela doença, porque você vê uma criança fibrocística, quando está sendo medicada, normal. Vida normal. Normal. Então, muitas vezes a família relaxa, acha que aquilo não tem nada, a criança não tem nada. Aí acaba, vamos dizer, relaxando. Então, aí é onde entra a Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística, fazendo esta conscientização. Como? Visitas ambulatoriais, porque às vezes surgem novos diagnosticados, né? Visita familiar, demos uma parada devido a várias outras situações, e também a conscientização, informação, sempre alertando. As escolas. Os simpósios, para nós, é excelente. Por quê? A gente fica mais em contato com os nossos profissionais, não só do Estado, como dos demais. Não só das associações também dos outros estados, e isso para nos unirmos mais força. E a finalidade é conhecermos um pouco mais, vemos lutando para seja implantada novas medicações, como agora recente surgiu um excelente remédio, que no dia que vai curar, mas o passo está para isso, que vai atingir na parte da mutação, né? E assim a gente, aproveitando a oportunidade, até para agradecer os nossos gestores que estão conscientizados de que isso tem que ser cumprido. Primeiro porque nós já temos um programa, né, que é responsabilidade da SES, CESAL, a APAE, porque recebe a medicação e disponibiliza para os fibrocísticos, com recurso, evidentemente, tripartite. Né, e a gente estava falando um pouquinho sobre medicações, né, no primeiro bloco, em relação à fibrose cística, que inclusive foi incorporado no SUS uma nova medicação de alto custo. Fala pra gente o que essa medicação prevê, qual que é o avanço aí em relação a essa doença? Essa medicação nova se chama Trikafta. Ela é um medicamento que ela vai trabalhar diretamente no problema, que é a parte do DNA. É onde aquele cromossomo que não consegue liberar as proteínas faz com que o conserto genético, vamos falar bruscamente dessa forma. Então, a consequência disso é que faz com que a doença não avance, ela estabilize ali naquele momento. Vou dar um exemplo. Se esse medicamento ele for administrado naquela criança que começou o tratamento, já vai vir basicamente 100% para essa criança. Aquele paciente que já existe, né,
algum tipo de trauma, né, ou pulmonar ou digestivo, ela fica estacionada, estabilizada, ela não avança com a doença. Isso não significa que aquele paciente que já tem uma fibrose pulmonar vá se regenerar. Não, ela só não avança para piorar a situação desse paciente. Porque a fibrose cística, ela ataca 2 órgãos principais, que é o pâncreas, porque não produz a enzima pancreática, que é responsável por toda a nutrição do organismo. Por isso que essas crianças, quando eu falo crianças, o paciente, ele entra no quadro de desnutrição, baixa estatura e baixo peso. E também afeta o pulmão, que são as doenças pulmonares. Imagina como é que ficou a família em época de pandemia, né? E, graças a Deus, esses pacientes, eles estão bem cobertos. Existem algumas vacinas que são disponibilizadas para eles, né, para poder proteger essa parte do pulmão. Esse medicamento que foi incorporado recentemente não, já tem mais de 1 ano que foi incorporado. A nível Brasil, já estava sendo distribuído basicamente para todos os estados. O nosso estado estava um pouquinho atrasado, mas graças a Deus, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria dos portadores de fibrose cística, existe uma situação, só pode receber esse medicamento quem tem uma determinada mutação. A mutação é a delta F508, que é a mutação mais comum para a fibrose cística. Aquele paciente que tem essa mutação, ele começou a receber esse medicamento porque ele foi incorporado no SUS e começaram a fazer os tratamentos agora. Provavelmente os outros pacientes mais para frente também vão passar a receber, porque você falou, tem 1 ano, né, que isso aconteceu, então está nesse momento de teste mesmo, para ver quais serão os resultados. Exatamente. Na verdade, esses outros pacientes que têm as mutações, existem mais de 500 mutações diferentes para a fibrose cística. Como a mutação, a delta F508, é a mais comum entre todos os pacientes, então foi incorporado primeiramente para esses pacientes que têm pelo menos um dos alelos com essa mutação. Os outros pacientes que têm a mutação diferente, vai vir um outro medicamento específico que também vai ser incorporado pelo SUS. Vamos lá, você me pergunta, né, mais um medicamento? Não, pelo contrário, não é mais um medicamento. É um medicamento que pode diminuir os outros medicamentos, porque conforme o tratamento com esse medicamento, pode diminuir os outros medicamentos e gradativamente. Que são esses das enzimas que vocês citaram? Exatamente. Esse das enzimas, ele vai diminuir a quantidade, porque o órgão vai começar a trabalhar corretamente. E você estava contando da sua luta na questão do diagnóstico do seu neto, que te levou, né, a travar essa batalha. E quais são aí os objetivos, né? Quais são as outras lutas que você pretende conquistar aqui para o nosso estado em relação a esse portador de fibrose cística? Atualmente, a nossa equipe também, mas eu percebo que há uma necessidade de mais 2 profissionais, que é o psiquiatra. Por que psiquiatra? Porque o psicólogo, ele só orienta, conversa. O psiquiatra, ele já passa a medicação, ele prescreve uma medicação, porque os nossos fibrocísticos já estão chegando na faixa etária adulta. Você sabe que a partir de 12 anos é o atendimento adulto. Então, essa transição, eles se assustam em virtude de mudança. Ele vê ele o tempo inteiro com aquele médico naquele atendimento, de repente passa para um outro médico na faixa etária adulta. E já está chegando a fase da adolescência, namoro, essas coisas, vão começar a ficar com vergonha de tomar medicação em público. E isso também começa a agravar a doença em virtude do relaxamento, digamos assim. Que aí a família já quase não está 100% presente, né? E é a fase também da escola, a descoberta de ganhar novas situações, uma faculdade, um emprego.
Então, o que é que eu estou percebendo? Que a parte psicológica é bem indicado, seria bem indicado. O outro seria a parte, o otorrino, né? Porque já percebi, fiz um levantamento, aí tem muitos fibrocísticos que está agravando muito. Recentemente, foi uma questão da gente tentar conseguir uma cirurgia por um fibrocístico que mora no município aí. E então, de muita luta, quase 1 ano para conseguir. E graças a Deus já está encaminhado para a cirurgia e tudo. Então, os nossos, vamos dizer, profissionais, eles poderiam ter mais esses 2 para poder ajudar mais ainda os nossos fibrocísticos. Ter uma qualidade, não digo 100%, mas pelo menos 90%. O estudo, o meu neto já está fazendo faculdade, está com intenção de trabalhar. Então, isso a gente percebe que a qualidade de vida está bem melhor. Evita de estar com muitas crises de falta de ar. O exercício é também uma medicação. Uma natação, um futebol, enfim, é muito importante. O exercício é fundamental. E como que faz, né, para a população que está aí nos assistindo, queira entrar em contato com a associação, buscar esse suporte, buscar essas orientações? Como que ela faz? O nosso suporte ele é mais social, né? Porque o tratamento em si já é na APAE. Isso, para conseguir ter a APAE para esse atendimento, foi uma luta também, porque estava no HU, mas por falta de espaço lá, estava sendo atendido junto com outras pessoas com infecções pulmonares. Então, os nossos fibrocísticos, eles são muito receptivos a qualquer tipo de vírus, né? Então, para evitar isso, tem que ser dias exclusivos para o atendimento, tanto pediátrico quanto adulto. Então, o que acontece diante disso? Aí nós questionamos de tudo, aí a PAI aceitou, porque lá está mais, vamos dizer assim, o espaço, o material. Então, ficou melhor, não desfazendo de hipótese nenhuma HU, não é isso. É pelo fato de espaço mesmo. Era o risco, né, que aqueles portadores corriam ali. Entendeu? Então, e a PAI abraçou com os braços abertos essa situação. E já está habilitada, já está acostumada com esse tipo de, vamos dizer assim, de doenças, né? E tem esse cuidado, que é tão exclusivo, digamos assim, já está ali adequadamente. Então, foi por isso que nós conseguimos, eles aceitaram e o governo, o município e federal se estão se responsabilizando no cumprimento do programa que já existe. Inclusive, é importante essa união, né, de forças em relação a isso e até na questão de ampliar essas informações para a população sobre a fibrose cística, trouxe isso também, né, esse interesse do próprio poder público de atender essa demanda, né, Neia? A nossa preocupação maior era a linha base. Lá no posto de saúde, lá onde o paciente é atendido de primordial, fazer com que aquela unidade básica de saúde, os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, que vai na residência desse portador, conhecer sobre essa patologia, conhecer que ali naquela região existe um portador de fibrose cística. Apesar dele fazer o tratamento no centro de referência, ele permanece fazendo parte daquela unidade. Então, esse contato de base, que é o primordial, por exemplo, quando um paciente ele entra em crise, é muito importante o profissional saber como lidar com esse paciente. Ele pode, sim, aguardar,
né? Mas desde que ele seja atendido de imediato, tomando um soro logo de imediato, porque às vezes acontece dele estar com pouco sais e aí o soro faz com que ele se reanime, né? A associação, ela é sem fins lucrativos. Nós não recebemos verba de nenhum lugar, não temos condições nenhuma de ter um profissional, por exemplo, dentro da associação, né? Nós somos constituídos de pais. Os profissionais, né? São voluntários. São todos voluntários. Os pais não têm obrigatoriedade de pagar mensalidade, pelo contrário, quando a gente precisa de uma ajuda, a gente sempre pede, olha, pessoal, vamos fazer tal evento, né? Vamos fazer uma divulgação, vamos precisar de uma ajuda aí com combustível, alguma coisa. Alguns pais ajudam, outros não podem. Então, assim, quem puder nos ajudar, pode entrar em contato com a associação. Nosso telefone está aí, 67 996 35 60 60. Pode falar com a Neia da Silva, eu sou a diretora social, a gente faz esse trabalho voluntário, nós não recebemos nada em relação a isso. Por quê? A partir do momento que a gente entra numa causa, não ajuda. Eu tenho um filho com fibrose cística, é por isso que eu entrei na causa. Então, quando eu entrei na causa, foi não só para ajudar meu filho, mas todos os outros. E hoje nós temos a estrutura que nós temos, foi porque nós tivemos muita luta e colocamos o nosso coração para trabalhar. Porque se for esperar para receber algo em troca, não tem. Mas só de você olhar o seu filho com saúde, e ver a qualidade de vida que ele tem em prol do tratamento, isso já está pago. É uma luta que valeu a pena. Valeu, né? a pena. Bom, eu agradeço a participação de vocês hoje aqui. O nosso tempo é curto. Obrigada por trazer informações, né, sobre a fibrose cística, para que a população que esteja ali do outro lado possa entender também, né, a dor de vocês, a luta de vocês. E como você mesmo citou aqui, queira ajudar, queira contribuir com essa causa muito importante também. Sim, Obrigada mais uma vez. Pode acrescentar, por favor. Na área da educação, porque você sabe que, infelizmente, pode estar até existindo ainda alguma criança com essa patologia, só que é leve. Então, os sintomas são leves. E está estudando. Então, o professor que puder, por isso que a gente precisa fazer palestra nas escolas, para conscientizar e ter a observação do professor, que aquela criança que falta muito, até orientar a família, leva no médico para ver se, para fazer um exame teste do suor, que de repente possa estar com alguma coisa, tudo para tirar a dúvida. O professor é primordial também nessa luta. Essa é o olhar do profissional capacitado para aquela situação, para poder contribuir com a luta de vocês. Bom, mais uma vez, eu agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos. E nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia, dedicado para ampliar essa divulgação sobre a fibrose cística. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Campo Grande na criação de políticas públicas para a nossa cidade, pelo site e pelas redes sociais. E até uma próxima oportunidade.